Tem momentos em que tudo parece parado. Você ora, você tenta, você corre atrás, mas nada se move. O tempo passa, e a vida continua no mesmo lugar. É como se algo invisível segurasse seus passos. Como se existisse uma barreira entre você e o seu destino. E por mais que ninguém veja, dentro de você existe uma luta acontecendo. Uma luta entre continuar crendo, ou simplesmente desistir. Mas deixa eu te dizer uma coisa com todo carinho. Isso não é o fim. Há algo espiritual acontecendo. E talvez seja Deus te chamando para despertar. Porque quando tudo parece travado, é sinal de que o céu está prestes a agir. Sentir que a vida está parada é uma experiência que muitos enfrentam em algum momento, e pode ser profundamente angustiante. Essa sensação vai além de simplesmente estar sem progresso em alguma área da vida. Ela costuma gerar um vazio interior, uma inquietação silenciosa que torna os dias monótonos e sem sentido. Quando alguém sente que nada muda, que seus esforços não trazem resultados, é comum experimentar um misto de frustração, ansiedade e até mesmo desânimo. A estagnação pode se manifestar de diferentes formas. Na carreira, nos relacionamentos, na saúde ou no crescimento pessoal. Essa sensação de estar preso parece criar uma barreira invisível que impede qualquer avanço. Como se o tempo estivesse congelado para aquela pessoa. Mas o que realmente significa essa sensação? Muitas vezes, essa estagnação não é fruto apenas de circunstâncias externas, como falta de oportunidades ou dificuldades práticas. Ela pode refletir algo mais profundo, um chamado para olhar para dentro e entender que há aspectos da nossa vida que precisam ser revistos, curados ou transformados. Essa paralisação pode estar ligada a um momento de preparação, onde Deus ou o universo está trabalhando em algo que ainda não está visível, mas que será essencial para o próximo passo. Além disso, essa sensação é um sinal de alerta para que não fiquemos acomodados em um estado que não nos faz crescer. O desconforto que nasce dessa estagnação pode ser um convite para buscar respostas internas e espirituais. Muitas pessoas percebem que, apesar de todos os seus esforços, continuam no mesmo lugar porque algo está bloqueando seu avanço. Algo que não pode ser visto a olho nu, mas que afeta profundamente o coração e a mente. Reconhecer essa sensação como um ponto de partida é fundamental para que o caminho da transformação se abra. Quando aceitamos que a vida está em pausa, podemos começar a buscar o que está causando esse bloqueio, seja no emocional, no espiritual ou mesmo no comportamento. Esse momento de vida parada não precisa ser permanente. Ao contrário, ele pode ser um terreno fértil para a reflexão, o autoconhecimento e o encontro com uma força maior que pode nos guiar para a mudança. A chave está em não se desesperar, mas sim em entender que a sensação de estagnação tem uma razão, e que a mudança começa quando nos dispomos a olhar para essa razão com fé e coragem. Quando sentimos que a vida está parada, muitas vezes focamos apenas nas circunstâncias externas, a falta de oportunidades, dificuldades financeiras, problemas nos relacionamentos. Porém, existe uma dimensão mais profunda que precisa ser considerada: a espiritual. A estagnação pode não ser apenas um problema de ações e escolhas humanas, mas também uma manifestação de algo que está acontecendo no plano espiritual, onde forças invisíveis influenciam nosso progresso e bem-estar. O mundo espiritual é real e ativo, mesmo que não possamos vê-lo diretamente. A Bíblia fala sobre essa realidade quando menciona batalhas espirituais, influências de anjos e também de espíritos que podem tanto ajudar quanto atrapalhar o caminho do ser humano. Assim, quando alguém sente que sua vida não anda, pode ser que algo espiritual esteja bloqueando ou limitando o avanço. Isso não significa necessariamente culpa da pessoa, mas sim que há uma necessidade de identificar essas influências e enfrentá-las de maneira espiritual.
Muitos acreditam que o silêncio ou a falta de resposta de Deus em certos momentos também pode fazer parecer que a vida está parada. Mas esse silêncio pode ser um período de preparação, limpeza ou fortalecimento espiritual. Durante essa fase, é comum que velhos padrões, hábitos ou até mesmo alianças espirituais sejam revelados, exigindo de nós um esforço para quebrar essas amarras. Por isso, a estagnação pode ser um sinal de que algo precisa ser libertado, perdoado ou transformado na nossa vida espiritual. Além disso, essa dimensão espiritual está relacionada ao nosso alinhamento com o propósito divino. Quando estamos desalinhados, seja por dúvidas, falta de fé, ou por termos nos afastado da vontade de Deus, podemos experimentar essa sensação de que nada muda. O progresso depende muitas vezes de estarmos em sintonia com os princípios espirituais que guiam nossa vida. E quando essa conexão é enfraquecida, o bloqueio acontece. Portanto, reconhecer que a estagnação tem uma raiz espiritual é um passo importante para quem quer superar essa fase. Não é apenas uma questão de força de vontade ou de mudança externa, mas sim de buscar uma transformação interior profunda. É a hora de investir na vida espiritual, fortalecer a fé e buscar ajuda por meio da oração, da meditação na palavra e do acompanhamento espiritual. Dessa forma, podemos destravar as portas invisíveis que impedem nossa vida de avançar, abrindo caminho para uma nova etapa de crescimento e realização. Quando sentimos que nossa vida está parada, é fundamental entender que existem bloqueios espirituais que podem estar influenciando essa situação. Esses bloqueios são como barreiras invisíveis que nos impedem de avançar e nos mantêm presos a padrões negativos, apesar dos esforços conscientes. Muitas vezes, eles têm origem em áreas da nossa vida que não foram devidamente curadas ou liberadas, e que interferem no fluxo natural das bênçãos e do progresso que Deus quer nos conceder. Um dos principais bloqueios espirituais é a falta de perdão. Guardar mágoas e ressentimentos não apenas machuca o coração, mas cria uma prisão espiritual que bloqueia a graça e a paz. O ato de perdoar, seja a si mesmo ou aos outros, é uma chave poderosa para romper essas correntes que impedem o avanço. Sem perdão, carregamos um peso que bloqueia nossas decisões, nossa fé e até nossa saúde emocional. Outro bloqueio muito comum é a incredulidade e a falta de fé. A Bíblia nos ensina que a fé move montanhas, mas quando duvidamos, ficamos presos na dúvida e na ansiedade, impedindo que o poder de Deus opere em nossa vida. A incredulidade cria um muro invisível que bloqueia a ação divina, fazendo com que pareça que nada muda, mesmo quando buscamos soluções humanas. Além disso, alianças espirituais negativas, que podem ser consequência de escolhas passadas, pactos ou até influências familiares, podem gerar um peso espiritual que paralisa o avanço. Essas alianças são formas de sujeição espiritual que podem ser rompidas por meio de oração, arrependimento e a busca consciente por libertação espiritual. O orgulho também pode ser um bloqueio. Quando tentamos controlar tudo com nossa própria força e deixamos de nos submeter à vontade divina, criamos um obstáculo para que o plano de Deus se manifeste. O orgulho cega e impede a humildade necessária para que sejamos moldados e conduzidos no caminho certo. Por fim, a falta de alinhamento com o propósito divino é um bloqueio que muitas vezes passa despercebido. Deus tem um plano específico para cada um, e quando nos desviamos desse caminho, mesmo que estejamos ocupados e fazendo coisas, não avançamos de verdade. É como remar contra a corrente. Há esforço, mas não há progresso real. Reconhecer esses bloqueios espirituais é o primeiro passo para buscar a libertação. A partir daí, é necessário agir com fé, buscar oração, leitura da palavra e, se possível, o apoio de pessoas maduras na fé para que possamos superar o que está nos impedindo de caminhar. Muitas vezes, quando a vida parece não avançar, a dificuldade não está apenas no que vemos externamente,
mas em algo invisível que atua dentro de nós, na esfera espiritual. Identificar se você está espiritualmente bloqueado pode ser um grande passo para entender as causas da estagnação e começar a buscar uma solução eficaz. Existem sinais claros que indicam que há um bloqueio espiritual influenciando sua caminhada, e prestar atenção a eles pode fazer toda a diferença. Um dos principais sinais é a sensação constante de cansaço e desânimo, mesmo quando você se esforça para fazer mudanças. Parece que sua energia está drenada, sua motivação é baixa e até as pequenas tarefas parecem enormes desafios. Esse esgotamento pode ser resultado de uma batalha espiritual silenciosa que está drenando suas forças, tornando difícil avançar. Outro indicador é a repetição de padrões negativos e erros, como se você estivesse preso em um ciclo que não consegue romper. Você tenta mudar, mas sempre acaba voltando para as mesmas situações ou atitudes prejudiciais. Isso pode sinalizar uma influência espiritual que mantém essas amarras para impedir seu crescimento. Além disso, a dificuldade para ouvir a voz de Deus, para sentir paz mesmo em meio à oração, ou para ter clareza sobre decisões importantes, são sintomas comuns de bloqueios espirituais. Quando há interferências no campo espiritual, nossa conexão com o divino pode ficar prejudicada, e isso gera confusão, medo e insegurança. A falta de resultados, apesar da dedicação em buscar uma vida melhor, também é um alerta. Se você ora, se esforça, mas percebe que tudo continua estagnado, é provável que algo esteja impedindo o fluxo das bênçãos. Por fim, problemas constantes na área emocional, como ansiedade, medo, angústia e até ataques de dúvida frequentes, podem ser sinais de um bloqueio espiritual. Essas emoções negativas funcionam como barreiras que dificultam o avanço e bloqueiam a manifestação da vontade de Deus em sua vida. Reconhecer esses sinais é fundamental para buscar ajuda espiritual e não tentar resolver tudo sozinho. A partir do momento que você percebe que existe um bloqueio, é possível tomar atitudes que envolvem oração, jejum, arrependimento e o rompimento consciente dessas barreiras com fé e determinação. Assim, você abre a porta para que a mudança aconteça e sua vida volte a fluir com propósito e paz. Quando a vida parece parada e sentimos que nada muda, muitas vezes o que nos impede de avançar está ligado a algo muito profundo dentro de nós: a falta de arrependimento e a ausência do perdão. Esses dois elementos espirituais são essenciais para quebrar as correntes que nos mantêm presos a situações, emoções e atitudes que bloqueiam nosso progresso. O arrependimento e o perdão são ferramentas poderosas que Deus nos oferece para nos libertar de cadeias invisíveis. E compreender seu valor pode transformar nossa trajetória. O arrependimento não é apenas sentir remorso por erros do passado, mas um verdadeiro reconhecimento da necessidade de mudança, um olhar sincero para dentro de si, que leva a uma transformação real. Quando nos arrependemos, rompemos com hábitos, pensamentos e comportamentos que nos afastam do propósito divino. Esse movimento interior abre espaço para a renovação e para a ação de Deus em nossa vida. Sem o arrependimento, ficamos presos em ciclos repetitivos de pecado e fracasso, alimentando a estagnação espiritual. Já o perdão é uma prática libertadora, tanto para quem perdoa quanto para quem é perdoado. Guardar mágoas, ressentimentos e rancores criam um peso que bloqueia o fluxo de bênçãos e paz. O perdão não significa esquecer ou minimizar o que foi feito, mas liberar o coração da prisão do ódio e da amargura. É um ato de humildade e coragem que desfaz cadeias espirituais e emociona a alma. Muitas vezes, o bloqueio espiritual está diretamente relacionado a feridas não curadas que permanecem abertas por falta de perdão. A Bíblia é clara sobre o poder do perdão e do arrependimento para desbloquear a vida. Em Marcos capítulo 11 versículo 25, Jesus nos orienta a perdoar para sermos perdoados.
mostrando que essa é uma condição para recebermos a graça divina. Sem isso, a conexão com Deus fica prejudicada e a vida perde a fluidez que deveria ter. Quando nos reconciliamos com Deus e com as pessoas, restauramos o equilíbrio espiritual que permite o avanço e a manifestação das promessas divinas. Portanto, se você sente que está parado, é hora de olhar para dentro e examinar se existem áreas da sua vida que precisam de arrependimento e perdão. O processo pode ser doloroso, mas é libertador. Ao permitir que Deus trabalhe nessas áreas, você começa a quebrar as barreiras invisíveis que o impedem de avançar e abre espaço para uma nova etapa cheia de vida, propósito e bênçãos. A oração e a meditação na palavra de Deus são armas poderosas para quebrar qualquer bloqueio espiritual e trazer libertação à nossa vida. Quando sentimos que estamos parados, presos em um ciclo que não se desfaz, é porque algo está impedindo a circulação da graça, da fé e da esperança. A oração, além de ser uma conversa sincera com Deus, cria uma conexão direta com o Senhor, fortalecendo nossa fé e abrindo caminho para que Ele opere milagres em nossa história. Ao orarmos, entregamos nossas ansiedades, dúvidas e dificuldades nas mãos de Deus, reconhecendo que Ele é o único capaz de transformar situações impossíveis em oportunidades de crescimento. Muitas vezes, a estagnação é resultado da falta dessa entrega real, do hábito de tentar controlar tudo com nossas próprias forças e da desconexão com o espiritual. A oração nos reconecta com o propósito divino, fortalece nosso espírito e nos revigora para prosseguir, mesmo quando não enxergamos mudanças imediatas. Já a meditação na palavra é outro pilar fundamental para destravar a vida. Não basta apenas ler a Bíblia superficialmente. É necessário mergulhar em suas verdades, refletir profundamente e deixar que as promessas de Deus tomem lugar em nosso coração e mente. A palavra tem o poder de renovar nossa mente, transformar nossa visão e nos orientar no caminho certo. Ela funciona como um escudo contra as dúvidas, o medo e as influências negativas que tentam nos paralisar. Quando meditamos na palavra, interiorizamos ensinamentos que fortalecem nossa identidade em Cristo, aumentando nossa confiança e esperança. Versículos que falam de libertação, vitória, amor e propósito ganham vida e impacto, ajudando a afastar as trevas espirituais que criam bloqueios. Esse exercício diário cria um ambiente espiritual favorável, abrindo portas invisíveis para o progresso. Além disso, a oração e a meditação juntas funcionam como um ciclo virtuoso que potencializa a ação de Deus em nossa vida. Enquanto oramos, nossa alma se acalma e se alinha com a vontade divina. Ao meditar na Bíblia, nossa fé cresce e nossos passos ganham direção. Essa combinação cria um escudo protetor e uma força libertadora que podem derrubar barreiras espirituais que parecem intransponíveis. Portanto, se você sente que está preso, não subestime o poder da oração e da meditação na palavra. Torne esses hábitos uma prioridade diária, e verá que, pouco a pouco, sua vida começará a se mover na direção certa, com a paz e a certeza de que Deus está no controle de tudo. A fé é a base fundamental para superar qualquer bloqueio espiritual que nos impeça de avançar na vida. Quando sentimos que tudo está parado, que o progresso não vem, a fé funciona como a ponte que conecta nossa realidade ao poder transformador de Deus. Ela nos permite enxergar além das circunstâncias difíceis, acreditando que há um propósito maior em andamento, mesmo quando não conseguimos perceber. Sem fé, é comum que o desânimo e a dúvida tomem conta, alimentando a estagnação e bloqueando a ação divina. A fé, por outro lado, nos dá coragem para continuar, mesmo em meio às adversidades. Ela é a certeza daquilo que não se vê, o firme fundamento para permanecer firme quando a situação parece desesperadora. É através da fé que recebemos a força necessária para romper as barreiras invisíveis que impedem o nosso crescimento.
A Bíblia nos ensina que a fé é essencial para agradar a Deus e receber suas bênçãos. Hebreus capítulo 11 versículo 6. Muitas vezes, o que parece ser silêncio ou demora de Deus é na verdade um teste para fortalecer nossa confiança nele. Permanecer fiel e confiante, mesmo quando não vemos resultados imediatos, demonstra uma fé verdadeira e perseverante que será recompensada no tempo certo. Além disso, a fé nos conecta com o Espírito Santo, que nos guia, consola e fortalece. Quando confiamos em Deus, não estamos sozinhos na batalha contra os bloqueios espirituais. Ele está ao nosso lado, lutando por nós e abrindo caminhos que antes estavam fechados. Essa certeza nos dá paz e esperança, mesmo diante do que parece impossível. Por fim, cultivar a fé diariamente é um exercício que exige disciplina e entrega. É buscar a presença de Deus constantemente, alimentar o espírito com a palavra, orar com sinceridade e se manter aberto à ação divina. Assim, a fé deixa de ser apenas uma crença e se torna uma força viva que move montanhas e transforma vidas. Portanto, se você sente que está parado, fortaleça sua fé. Confie no plano de Deus, mesmo quando não entender o tempo ou os caminhos. Saiba que, com fé, é possível superar qualquer bloqueio e experimentar uma vida renovada, cheia de propósito e vitórias. Nada conforta e fortalece mais o coração do que saber que não estamos sozinhos nas dificuldades e que outros já passaram por situações similares e foram transformados. Na Bíblia, encontramos várias histórias inspiradoras de pessoas que, mesmo estando em um lugar de aparente estagnação e desespero, experimentaram uma virada através da fé e da ação de Deus. Um exemplo clássico é José, que foi vendido como escravo, preso injustamente e parecia ter sua vida paralisada por anos. No entanto, ele permaneceu fiel a Deus, no tempo certo, foi elevado a uma posição de grande autoridade no Egito, salvando muitas vidas. Sua história mostra que, mesmo nos momentos de maior dificuldade, Deus está trabalhando nos bastidores para preparar algo maior. Gênesis capítulo 37 versículo 41. Outro testemunho bíblico é o da mulher samaritana, que vivia uma vida marcada por rejeição e solidão, mas ao encontrar Jesus, teve sua vida transformada e passou a ser testemunha da esperança para muitos. João capítulo 4. Essa transformação só foi possível porque ela confiou na palavra de Deus, mesmo vindo de um lugar estagnado e doloroso. Além das histórias, as promessas bíblicas reforçam que a mudança é real e está ao nosso alcance. Jeremias capítulo 29 versículo 11 nos assegura que Deus tem planos de paz e esperança para nós. Isaías capítulo 43 versículo 19 fala que Deus faz coisas novas e que podemos ver caminhos onde antes não havia. Essas promessas são âncoras firmes para nossa fé, que nos impulsionam a crer que o novo ciclo está chegando. Muitas pessoas hoje também compartilham seus testemunhos de como a fé as tirou do lugar parado, seja através da superação de vícios, doenças, crises financeiras ou emocionais. Esses relatos servem de incentivo para que você também creia que sua transformação é possível, pois Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Por isso, mantenha firme a confiança, mesmo quando tudo parecer parado. O seu tempo de mudança está próximo, e Deus está preparando um caminho novo para você caminhar. A transformação começa dentro de você, pela fé e pela entrega. Se esse vídeo te tocou, escreva aqui no canal o que você está vivendo, compartilhe sua história ou deixe um comentário para que possamos orar juntos. Sua participação ajuda a fortalecer nossa comunidade e a espalhar esperança para quem precisa ouvir que a mudança é possível. Se ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever e receber mais conteúdos que vão fortalecer sua fé e te ajudar a enxergar o propósito de Deus em cada fase da sua vida. Sua presença aqui faz toda a diferença. Lembre-se, Deus nunca nos abandona, mesmo quando tudo parece parado.
Ele está trabalhando para que algo extraordinário aconteça na sua vida. Confie. Persevere e permita que Ele conduza seus passos. O novo ciclo está vindo. E com ele, a vitória que você tanto espera.